Le Fix Dramione apresenta Josi Chocolate. Escravizados. Naquela noite saíra com um grupo de comensais, a fim de atacarem e levarem terrorismo a um bairro trouxa. Participara de vários ataques e se sentiria satisfeito ao ver as expressões de assombro dos trouxas mediante o que eles faziam. Levar o pânico e o terror era algo interessante. Era uma pena que quase nunca os trouxas sobrevivessem para relatar os horrores vividos. Aquilo que era a vida, sua fodida e desastrosa vida. Nada poderia ser pior. Aqueles ataques eram os melhores momentos de sua vida, momentos que o faziam feliz. Estava disseminando todo o mal que aprendera, todo o mal com o qual convivera durante anos. Embora o Potter tivesse vencido a guerra, os seguidores de Voldemort ainda reinavam, propagando o nome do mestre e seus atos diabólicos. Tudo corria como era esperado, até se deparar com os heróis. Odiosos, detestáveis, mas ainda heróis. Conseguiu machucá-los durante uma breve batalha, mas perdeu as forças com um ataque duplo. Sorriu da covardia, afinal eles eram honrados por fazerem tudo certo e, ao encurralá-lo em dupla, certamente quebravam as regras fodidas dos super-heróis. Esse foi seu último pensamento antes de perder a consciência. Chegara ao cativeiro da ordem machucado, sujo e faminto, revoltado. Não acreditava que fora capturado pelo Weasley e pelo Potter. Estava frustrado com sua situação. Fora jogado como um animal. Esperava ser morto ou enviado às cabanas nas próximas horas. Mas nada. Avaliava as opções de fuga. Nulas. Esperava que o matassem. Mas não fariam isso. Foi quando percebeu que seu pior pesadelo tornara-se realidade. Era um prisioneiro de seus inimigos. Adormeceu remoendo sua raiva e acordou com cochichos no quarto escuro, frio e sujo. Bom dia, Cinderela. Rony riu. Desgraçado. Ele grunhiu e tentou se levantar. Opa, quietinho aí. Você não está em condições de xingar ninguém. Harry riu. Olhou para o trio à sua frente. Seus olhos soltavam faíscas de raiva, como se pudessem queimar em vida os 3 bruxos à sua frente. Ouvir a voz daqueles 2 fazia-o ter ânsias de vômito. Pelo menos ela ainda não falara, mas sustentava um olhar e um sorriso sinistro e cruel em sua face. O que foi sua vaca? Vai ficar aí olhando, sangue ruim. Riu da sua própria ofensa. Um sorriso rápido, pois fora atingido por um soco que quase partiu sua mandíbula. Não, Harry, ela disse suave. É irritante. Lê do engano. Ela precisava dele, inteiro. Ah, vamos logo com isso, o Ruivo disse, vendo Hermione segurar o braço de Harry. Com um aceno de varinha, fez a cela se transformar. De uma cela suja e úmida, surgiu um ambiente mais ameno. Draco já não estava no chão, porém, antes que pudesse fazer qualquer coisa, sentiu cordas prenderem seus membros. Seus braços e pernas estavam presos. Estava atado, indefeso. Ouviu um murmúrio de luxúria que só podia ter vindo dela, e instantes depois suas roupas desapareceram. Que diabos estão fazendo? Gritou desesperado. Os 3 riram debochados. Não se preocupe, Malfoy. Não vai doer. Pelo contrário, será muito prazeroso. Rony piscou para ele. Cínico. Pelo menos prazeroso para nós. Harry completou rindo e se aproximou de Hermione, entregando-lhe um recipiente com uma pasta perolada. Aqui, princesa. Ele é todo seu. Divirta-se. Ele beijou o pescoço da castanha com intimidade. Vocês vão ficar? Ela perguntou tímida, olhando o corpo nu do loiro à sua frente. Não. Temos outros planos para essa noite, não é, Harry? Rony disse malicioso e abraçou Harry, que sorriu cúmplice. Sim. Nossas orgias dessa noite não incluem isso. Harry disse com desdém se referindo a Draco. Estaremos lá em cima. Certamente a festa estará maravilhosa. Mas você insiste em usar esse traste? Rony questionou. Você sabe, Ronald, que desejos a gente não discute, apenas sente. Ela disse. E realiza. Harry completou sorrindo. O prisioneiro é todo seu. Mas precisamos dele falando, tudo bem? Queremos interrogá-lo. Rony alertou enquanto beijava o pescoço de Potter numa provocação sensual. Seus olhos não podiam crer na cena que se passava diante de seus olhos. Em que tipo de maníacos aquele trio havia se tornado? Que tipo de vida eles levavam? O que a Ordem da Fênix fazia, afinal?
Orgias durante a noite e justiça durante o dia? Por que manteriam prisioneiros? A ordem era a ordem da Fênix. Eles não erravam, não mantinham prisioneiros. Eles eram o lado do bem ou não? Milhares de dúvidas passavam por sua mente quando se viu sozinho com ela. Hermione Granger odiava desde sempre, mas tinha de admitir que ela se tornara uma mulher bonita, com cabelos cacheados. Só então se permitiu olhá-la. Ela trajava um hobby de seda vermelho, era curto e deixava suas longas pernas à mostra. O que vai fazer, sua idiota? Ele quase gritou ao vê-la se aproximar. Suas palavras não me ofendem, Malfoy. Ela disse, subindo sobre a cama e jogando uma das pernas sobre ele, praticamente o montando. Se pretende me violar, os 2 rapazes já foram embora. Ele contestou aliviado. E se essa for sua intenção, perdeu seu tempo, não vou ficar duro para você. Ele cuspiu irritado. Ela riu alto, gargalhou. Sempre inútil, Draco, mas pensei nisso. Ela lhe mostrou o recipiente que Harry lhe entregara. Que porra é essa? Ela gargalhou mais uma vez. Isso? Ela pegou um pouco de creme e passou em suas mãos, levando-as ao membro dele. Te deixará duro para mim. Durinho para eu te foder o quanto eu quiser, Draco. Sua vaca, sai de cima de mim! Ele ordenou desesperado, sentindo seu pênis se enrijecer, embora não sentisse nenhum desejo. Com movimentos lentos, ela levou os dedos ainda sujos com a mistura aos lábios dele. Ah, que nojo, sua cadela. Se eu me soltar, eu arrancarei a sua cabeça. Ele gritou. Claro, depois que eu me divertir com a sua pessoa, ela disse sarcástica. Abriu o hobby, expondo sua nudez. Draco fechou os olhos. Não a olharia, não sucumbiria àquela insanidade. Pôde sentir seu membro latejar, teso, rijo, preparado para o sexo. Percebeu a movimentação sobre ele. Tentou cerrar os dentes. Jamais a beijaria, mas sua língua encontrou a dela com luxúria. Suas línguas se enroscaram com desejo, enquanto ela ainda massageava seu pênis com movimentos lentos. Não pôde evitar o grunhido quando ela cobriu seu corpo com o dela, fazendo penetrá-la profundamente. Sentiu satisfação quando ela gemiu em desconforto. Ele era grande e certamente ela não tivera tempo para calcular suas dimensões. Isso é um sorriso? Ela disse, se movendo sobre ele. Eu posso até gozar, Granger, mas saiba que não. Ele ofegou. Não será por você. Ele disse entre dentes. Quem disse que você vai gozar, Draco? Eu vou. Você não. Gozarei maravilhosamente bem, enquanto você permanecerá cheio. Ela riu diabólica, sem se liberar uma única vez. Não é seu desejo, lembra? Você nunca ficaria duro para mim, se esqueceu? Ela riu maliciosa. Droga! Ele gemeu. Por que inferno não consigo parar de te beijar? Quero te lamber, te chupar. Quero tocar todas as partes do seu corpo. Ele disse num impulso, e ela riu suave. Encontrei, enfim, o escravo que eu sempre quis. Ela gemeu rebolando sobre ele e depois o cavalgando com força, a fim de atingir o ápice pela primeira vez naquele dia. Não fazia ideia de quantos dias, semanas ou meses estava em cativeiro. Muito menos imaginaria que a Ordem da Fênix fizesse prisioneiros de guerra. Só tomara conhecimento das atividades do grupo quando fora capturado numa tentativa frustrada de levar terror e medo aos trouxas. Sentiu saudade de sua liberdade. Mais um dia a teria novamente e o trio de ouro pagaria muito caro. Draco suspirou fundo, tragando o cigarro que mantinha nas mãos sujas. Sabia que ela viria, embora não tivesse um relógio. Ela sempre vinha, e ele sabia. Dobrou os joelhos e apoiou os braços, ficando numa posição desleixada. Jogou o pescoço para trás, entediado. Seu cabelo loiro jogado para trás, tão grande quanto nunca o permitira. Não era mais encebados, ainda eram lisos, porém a sujeira e o suor faziam surgir ondas no decorrer de seu comprimento. Desejou poder cuidar de sua imagem, mas não faria, nem se pudesse naquela cela. Não se manteria limpo para as violações que sabia que viriam. Violações que eram comuns desde que chegara ali. Centenas foram as vezes que Hermione Granger o montara, como um animal, como um bicho usado para o prazer daquela mulher. Ficava acorrentada a maioria do tempo. As correntes em torno de seus tornozelos e de seu pulso eram a certeza de que ela viria. As visitas eram frequentes e diárias. As raras vezes em que ela não fora, sentira a falta dela ao extremo. Só precisava dirigir aquela falta que seu corpo sentia. E naquele momento a ausência durava uns
3 dias? 3 dias de solidão e desapontamento. Estava viciado e essa constatação fez seu peito gelar. Draco aprendera a observar Hermione durante as semanas em que estava cativo. Queria se vingar por ser usado por ela repetidas vezes. Queria maltratá-la de alguma maneira. Passara muito tempo imaginando uma maneira de atingi-la, de infligir a ela ao menos uma parcela de dor. Não, dor não era a palavra. Asco, talvez. Não podia ser dor. Sentia seu membro teso, mas parecia uma coisa fora de seu corpo. Não havia prazer. Por um momento, conseguiu imaginar os sentimentos que uma vítima de violência sexual sentiria. Prazer para essas vítimas não existia. Por um breve instante, imaginou a situação ao contrário. E se fosse ele a montá-la durante a noite inteira? Seu membro saltou como se levasse um choque. Uma onda de desejo perpassou por sua espinha. Gemeu. As imagens em sua mente continuaram a surgir. Imaginou-a com o rosto vermelho, uma expressão de dor, enquanto ele bombeava fundo dentro dela. Tão fundo que até a ele seria impossível distinguir dor e prazer. Mexeu os quadris inconsciente. Merlin tinha desejo, desejava, queria transar com ela até a exaustão. Sorriu maquiavélico. Encontrar a sua vingança. Vamos ver quem gozará maravilhosamente bem, Granger. Naquela noite, Hermione chegou ao quarto e Draco a olhou de soslaio. Sorriu em seu íntimo. Ela estava linda. Não seria difícil desejá-la. O corpete de renda negra ressaltava a pele morena. Os seios firmes estavam suculentos, vistos através do tule negro. A calcinha era pequena sobre o triângulo macio que a peça escondia. Respirou fundo. Não podia ficar excitado antes que ela o banhasse com o bálsamo que o deixaria preparado. Ficou carrancudo enquanto ela o untava, e imediatamente a ereção se fez presente. Bom, nossa, hoje você está apetitoso. Ela sussurrou maliciosamente no ouvido dele. Assim como você, Granger. Ele disse entre dentes, evitando olhá-la. Não podia correr o risco de que seus olhos o delatassem. Um elogio interessante. Ela sorriu. E ele devolveu o sorriso ao vê-la montá-lo. Granger, posso te pedir uma coisa? Não. Ela se deliciou sentindo deslizar dentro de si. Ele não pôde deixar de gemer. Isso é bom. Ela sussurrou. O que você quer? Quero que me deixe te chupar, Granger. Quero chupar sua vagina. Quero te foder com a minha língua. A voz rouca dele a fez explodir num rápido orgasmo. Mal foi. Ela gemeu, respirando fundo. Se você me machucar, eu... Granger, um homem não fode apenas com seu pênis. E eu sei muito bem usar meus dedos e minha língua. Ele disse com um sorriso sexy. Se me soltasse, poderia muito bem te servir melhor. Hermione grunhiu e se moveu. Saiu de cima dele e, com um movimento rápido, escancarou as pernas sobre o rosto dele. E foi inevitável gemer com o hálito quente de Draco sobre a sua intimidade. A língua dele a tomou com luxúria, e ela estremeceu. A língua dele entrava nela e saía num ritmo rápido, como se quisesse tirar dela qualquer fluido que o corpo produzisse. Ela ondulou os quadris, aumentando seu prazer. Inferno, Draco, você faz isso muito bem. Ela gemeu, se movimentando. Abre ela para mim. Ele pediu e se afastou um pouco. Ela se apoiou da melhor maneira. Usou uma das mãos para se apoiar na parede. Com a outra abriu seu sexo e o expôs a ele. Ela mesma não poderia acreditar que fizera isso, mas sua vida era tão inacreditável mesmo. Tudo seria muito improvável se não fosse real. Ter relações com seus amigos, independente de seu sexo, apenas por prazer. Encarcerar alguém para esse mesmo fim e esse alguém ser o odioso Draco. Muito improvável, porém real. Gritou sentindo gozo a dominar. Olhou para baixo e se deparou com os olhos dele. Cinzas. Atentos a cada movimento dela. Poderia jurar que havia satisfação para ele. E aquilo a fez se afastar subitamente. Sentia seu corpo tremer. Me monta, Granger, e me deixa terminar. Ele rugiu lambendo os próprios lábios. Terminar? Ela desconfiou. Claro, Granger, te fazer gozar não é para isso que eu sirvo? Não sou apenas um instrumento para o seu bel prazer? Então monte-me e goze logo. Ele disse agressivo, e ela agradeceu por ele estar preso. Piscou os olhos várias vezes antes de obedecer, observá-lo com os lábios levemente inchados e úmidos dos sulcos dela excitou-a ainda mais.
Os montículos sobre seus seios latejaram, exigindo liberação. Merlin sabia como ela precisava. Montou rapidamente e ele mordeu o próprio lábio, como se estivesse contendo seu prazer. Mas não era possível. Ele não estava sentindo prazer, estava? Não. Ele não podia ter se excitado para ela. A raiva e frustração daquele pensamento a fizeram cavalgar rápido sobre ele. Queria ter coragem de sair de cima dele e sair dali, mas não podia. Estava ligada a ele, aquele prazer. Sentiu seus músculos internos se contraírem. O gozo logo viria. Sentiu a cabeça do pênis dele crescer ainda mais dentro de si. Pulou sobre ele descontrolada. Sua visão ficara turva com a onda orgástica que a atingiu. Êxtase, êxtase, êxtase. Ainda convulsionava, não acreditando no que sentira, e notou que os quadris musculosos ainda se jogavam contra ela com movimentos rápidos. Embora ele se movesse naqueles momentos, não era algo frenético. Olhou-o assustada e viu os olhos cerrados, o suor descendo pelas têmporas, onde os fios loiros grudavam, a face dele contorcida de puro prazer. Pôde sentir as veias do membro dele se ressaltando, como se levasse algo dele para si. Ele estava gozando. Aquela constatação a fez gritar de surpresa, ao mesmo tempo em que sentiu seu corpo reagir mais uma vez. Ela estava gozando de novo, e quando aquela onda de surpresa e prazer a deixou, só conseguiu tombar sobre ele ofegante. Desgraçado, como conseguiu fazer isso? Ela disse num fio de voz. Ele riu vitorioso e aspirou fundo o cheiro dos cabelos encaracolados que estavam próximos às suas narinas, já que ela desmontara em seu peito. É incrivelmente fácil quando se acostuma com seu cheiro de sangue ruim.